E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje tem Botafogo daqui a pouco. E antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez tem vídeo importante no nosso fogão, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá, preparado, líder em campo hoje, vamos ver a matéria. Tem clássico Fluminense e Botafogo no Maracanã. Vocês lembram do Djair? Jogou nos dois times. Tem muita história pra contar. Às vezes você tem o carregador de piano, né? E você tem o cara que rege a orquestra ali. Então acabou que pegou esse apelido, acabou pegando de maestro lá. O Djair jogou uma partida que eu considero perfeita. Gol! Parecia que ele não estava jogando bola, ele estava tocando um violino. Futebol jogado em ritmo de música, um privilégio de poucos. Aquele jogador que você tinha antigamente, que fazia aqueles passes de 60 metros, 50 metros, aquele que achava um passe. Enfim, hoje realmente vem faltando esse jogador. Nos anos 90, Djair era um deles. O meia do lançamento milimétrico, do chute indefensável, do passe perfeito. Errou quantos passes no primeiro tempo? Eu não sei, aí fica difícil ver. Errou algum? Não sei. Djair vestiu muitas camisas de peso no futebol brasileiro, mas as grandes memórias, ou melhor, os grandes recitais do maestro foram com duas em especial, as de Botafogo e Fluminense, que se enfrentam hoje à noite no Maracanã. O Botafogo foi o início de tudo. O Fluminense, onde ganhou um dos títulos mais marcantes da carreira, o Campeonato Carioca de 95. Hoje ele ainda se emociona com o passado e se vê no clássico do presente. Em Paulo Henrique Ganso. Hoje no futebol brasileiro, para mim, é o único que tem. Aquele jogador que pensa antes, que a gente sempre falava que até antever uma jogada. E em Marlon Freitas. É um jogador que sabe lançar, um jogador que bate bem de fora da área, vem fazendo gols aí. Gols que também faziam parte do repertório de Djair. Um belo gol de Djair! O brasileiro de 97 fez pelo Botafogo. Aquela bicicleta não foi bicicleta, porque aquilo foi bicicleta sem duas rodas, mesmo. Foi um velocípede aquilo ali. 3 anos antes, pelo Fluminense. Aí sim, aí foi gol meu. Aí saiu, que só deu uma rolada, pegou uma bomba ali, já furou até pelo meio da barreira e saiu o gol. Hoje o maestro vai estar dividido, disposto a reger apenas as próprias emoções. Sou grato pelos dois, por cada história que eu fiz em cada um dos dois ali. Tomara que dê um empate. Hoje, Fluminense e Botafogo, também chamado Clássico Vovô, 6h30 ao vivo e exclusivo no Premiere. Quem já está ali no entorno do Maracanã é o André Pessoa. Boa tarde, André. Vamos começar falando do Fluminense, então. Tudo bem, Gil? Uma boa tarde para você, para todo mundo ligado no GE. Vamos falar desse clássico, Fluminense que não vai ter a sua zaga titular para a partida de logo mais. Thiago Santos está suspenso. Thiago Silva saiu da partida do meio de semana com dores no calcanhar esquerdo e não vai para esse jogo. A lesão do Thiago Silva não é considerada séria, mas ele vai ser preservado do clássico. Com isso, Mano Menezes deve escalar Felipe Melo e Antônio Carlos na defesa. Vamos para o campinho na tela com o provável Fluminense para hoje. Fábio no gol, Samuel Xavier, a defesa com Felipe Melo, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Meio de campo, Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. E no ataque, Kevin Serna, Cauã Elias e John Arias. O aniversariante do dia, colombiano, completa 27 anos hoje. O Fluminense vai com força máxima, até porque precisa desse resultado. Está numa situação complicada no Brasileirão. Gil. Parabéns aí pro Arias, mas agora eu quero saber as notícias do líder do campeonato, Botafogo. Exatamente, o líder do campeonato tem um desfalque certo para hoje. O Botafogo não terá Marlon Freitas, que levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Tietê é o favorito para ficar com a vaga dele no meio de campo. O técnico Arthur Jorge deve poupar alguns titulares de olho no São Paulo, adversário da próxima quarta-feira, jogo decisivo pela Libertadores. Zagueiro Bastos e o lateral esquerdo Alex Telles não devem estar em campo aqui no Maracanã. Vamos com o campinho do provável Botafogo para o clássico. Tem o John no gol, Vitinho na direita, a defesa com Adrielson Barbosa e o Marçal na esquerda, meio de campo com Gregory, Tietê e aí mais à frente, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e o Igor Jesus. Há uma possibilidade do Arthur Jorge poupar também o lateral Vitinho e o atacante Luiz Henrique. Botafogo que vai com um uniforme novo hoje, Gil. Terceira camisa toda branca foi apresentada ontem e já será utilizada hoje no clássico aqui no Maracanã. Um abraço, Gil.
Valeu, André. Tarde e noite de estreia com alguns desfalques, mas certeza de jogão. Outro... Bom, família zoeira tá aí, né? 6h30, Fluminense e Botafogo hoje no Maracanã. Luiz Henrique vai reencontrar, né? Se o Luiz Henrique for titular, porque até então não há certezas se ele vai ser titular. Mas de qualquer forma, se não for ele, vai ser outro ex-Fluminense também. Então assim, temos a lei do ex hoje, será? Tomara que funcione pro nosso lado, hein? Matheus Martins ou Luiz Henrique, quem pode ser titular aí. E o Luiz Henrique se despediu na época, quando jogava pelo Fluminense, justamente no Maracanã. Então vai ser a primeira vez dele aí contra seu ex-clube. E se Deus quiser, vai ter a lei do ex. E pode ter até 2 vezes, né? Pode ser Matheus Martins num tempo, Luiz Henrique no outro, quem sabe, né? Bom, Botafogo tem um jogo aí difícil pela frente, é um clássico regional, clássico carioca, o clássico vovô, aí o clássico mais antigo do Brasil. Botafogo brigando para se manter na liderança, o Fluminense tentando se afastar da zona de rebaixamento, tem tudo para ser um jogão. O Fluminense, aí, desde quando o Thiago Silva retornou ao clube, né, deu um ânimo a mais aos jogadores. Hoje ele não vai estar em campo, é uma boa notícia para o Botafogo também. Pega uma zaga reserva aí do Fluminense. O Fluminense não tem um bom ataque, não tem uma boa defesa, então é tudo para o Botafogo conseguir. O Botafogo tem as suas linhas de atacante ali, né, laterais muito rápidas. Vamos ver o que vai ser esse jogo, né? Eu espero que o Botafogo consiga mais uma vitória. É um jogo como se fosse fora de casa, né? Um mando de campo do Fluminense. O Palmeiras enfrenta o Vasco lá no Mané Garrincha. Deve ter uma torcida meio que mista lá. Não sei se o Vasco vai conseguir segurar a vitória do Palmeiras. Então, por isso, o Botafogo não precisa esperar até amanhã. Tem que fazer seu papel de casa hoje. Vencer o jogo, vencer o clássico. Os últimos 5 jogos aí contra o Fluminense, o Botafogo levou todas, são 5 vitórias, nenhum empate. E quem sabe o Vasco, de repente, um pontinho, né, consegue aí pelo menos empate contra o Palmeiras, que já seria muito bom caso, lógico, o Botafogo vença. Então é isso. Se o Botafogo não vencer, o Palmeiras vencer, aí empata em número né? O Botafogo só tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. Aí joga uma pressão muito grande pro Botafogo. O Botafogo já está pressionado aí na Copa Libertadores. Então vamos torcer para que seja um jogo sem que a arbitragem apareça, né? Que seja um jogo limpo, sem interferências, né? Sem roubalheiras, que nosso Botafogo consiga uma boa vitória. E eu espero voltar aqui mais tarde, mostrando os melhores momentos, se Deus quiser, aí com 3 pontos a mais pro nosso fogão. Aí quem sabe, né? O Botafogo consegue abrir aí 5, 6 pontos do segundo colocado. 27ª rodada de 38, faltam 11 depois de hoje. Então vai passar assim rapidinho. O Botafogo precisa, agora sim que ele precisava criar uma certa gordura nessa reta final para levar esse título do Campeonato Brasileiro 2024. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Então joga energias positivas, já quero saber também a opinião de vocês. Palpite, o placar de hoje, quanto que vai ser esse jogo aí. Então, energias positivas, galera. É só a gente lembrar o que era o Botafogo há 3 anos atrás e o que é o Botafogo em 2024. Que a gente vai, né, conseguir resgatar essa emoção de ser botafoguense e jogar energia positiva. Não vai ser fácil, mas dá pro Botafogo vencer, tá? Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto. Aí fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!